boa tarde a todos. Vamos iniciar a audição para os candidatos a membros do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que eu aproveito para cumprimentar e agradecer quer a vossa disponibilidade para este órgão externo, quer a vossa presença nesta primeira comissão para esta audição. Cumprimento o António Preto, que revejo, já conhecido meu de outras alturas, o Hélder Pereira Pombo, e a Helena Maria Mesquita Ribeiro e o Fábio Miguel o Rui Manuel Tavares Lanceiro e também, claro, o Fábio Miguel Lixa Barbosa, que nos acompanha por videoconferência, a quem também cumprimento. E, portanto, penso que que vos foi enviada a grelha dos tempos. Há 4 minutos para cada candidato expor, numa intervenção inicial, aquilo que entender pertinente para esta nossa avaliação. Todos tiveram acesso aos currículos dos candidatos e, portanto, que, no fundo, aqui é só mesmo o que importa, não é? Perceber a adequação do currículo e das competências técnicas ou profissionais que têm para o cargo, e deixaria então 4 minutos a cada um para fazer esta intervenção inicial, começando aqui por o Hélder Pereira Pombo. Faz favor, tem a palavra. Exatamente. Senhor Presidente. Vai aparecer lá ao fundo para controlar os seus 4 minutos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde. É com um profundo respeito por esta Assembleia, pilar da democracia portuguesa, e com um elevado sentido de responsabilidade que hoje aqui me apresento. Se vier a merecer a vossa confiança, não trago disponibilidade, trago um percurso construído com exigência, independência, respeito pelo Estado de Direito e dedicação ao serviço público. A minha formação académica não se esgotou na licenciatura em Direito, aprofundei a área fiscal através de uma pós-graduação em fiscal, uma especialização na mesma área e complementadas por um mestrado em Direito. Paralelamente, ao longo de mais de 2 décadas, serviu o Estado em diferentes funções, sempre com o mesmo denominador comum, o rigor e o sentido da responsabilidade. Comecei na administração tributária com apenas 20 anos, onde tive o primeiro contacto com a realidade concreta do sistema fiscal e onde percebi desde cedo a relevância, as consequências e a gravidade das decisões que a administração tributária tem na vida dos contribuintes. Prossegui depois para a Direção-Geral das Alfândegas, onde trabalhei em matérias de elevada complexidade, designadamente no combate à fraude e na cooperação internacional. Também foi neste contexto que participei na preparação de diplomas legais que hoje, enquanto juiz, aplico nos tribunais. Uma experiência que me permite compreender a lei não apenas na sua formulação, mas também nos seus efeitos concretos. Exerci ainda funções como representante da Fazenda Pública junto ao Supremo Tribunal Administrativo, onde tive a responsabilidade de defender o interesse público na área aduaneira. E na magistratura judicial, que exerço há mais de uma década, encontrei o espaço onde o conhecimento se transforma numa outra responsabilidade. A responsabilidade de decidir sobre os cidadãos, empresas e sobre o próprio Estado. Ao longo do meu percurso, fui chamado a decidir, em inúmeras ocasiões, questões inéditas e juridicamente complexas. Também no plano constitucional, fui também chamado a decidir, sempre guiado por um profundo respeito pela Constituição da República, enquanto fundamento e limite de toda a atuação do Estado. Já após o ingresso à magistratura, voltei a ser convidado a lecionar a disciplina de Direito Tributário, mas agora no Instituto Politécnico de Leiria. Aceitei este desafio não apenas como uma função académica, mas como um dever de partilha, o dever de colocar ao serviço da comunidade o conhecimento técnico adquirido ao longo do meu percurso. Estes exemplos mostram algo essencial, que não me limitei a aplicar o direito. Assumi a responsabilidade de o interpretar, de o densificar e, quando necessário, de abrir caminho. Porque, em última análise, ser juiz é isto mesmo. Ter a independência para decidir, mas também a coragem para o fazer quando ainda não há respostas. Mais recentemente, por nomeação do Sr. Ministro da Administração Interna do último governo, Dr. Eduardo Cabrita, exerci funções como magistrado na IGAI, onde trabalhei em matérias particularmente sensíveis envolvendo a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Senhoras e senhores deputados, a justiça administrativa e fiscal exige algo mais do conhecimento técnico, exige conhecimento da realidade, exige independência real, não apenas formal, exige coragem para decidir com imparcialidade, mesmo quando isto não é confortável. É isto que eu levo comigo. Apresento-me perante Vossas Excelências com um compromisso claro, servir no Conselho Superior dos Estados com rigor e independência, contribuindo para uma justiça administrativa mais forte, mais célere e mais respeitada. Senhora Presidente, senhores deputados,
A independência e o profundo respeito pela Constituição e pela lei são os princípios orientadores da minha atuação, caso mereça a vossa confiança. É este o propósito que assumo perante vossas excelências. Agradeço a vossa atenção e coloco-me ao dispor de vossas excelências para quaisquer questões. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra à Helena Mesquita Ribeiro. Tem a palavra. Queria saudar em primeiro lugar a Vossa Excelência, Sra. Presidente, de uma das mais prestigiadas comissões desta Casa. Também já tive a honra de aqui estar há muitos anos, numa outra encarnação que assumi na vida. Cumprimentar também todas as senhoras e os senhores deputados e dirigir um especial cumprimento a esta Casa da Democracia, porque é efetivamente uma honra termos um Parlamento e vivermos em democracia e poder, como cidadã, que é nessa qualidade que aqui estou hoje, estar neste espaço tão gratificante e que tanto contribui para que possamos ter uma democracia e os nossos cidadãos possam ver os seus direitos defendidos por quem tem voz, nomeadamente uma voz que tem uma grande sonoridade, porque é amplificada também pelos meios de comunicação social. Encontro-me aqui para ser ouvida por Vossas Excelências e isso é uma honra, como já disse, nomeadamente porque está em causa uma eleição para vogal do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Não é um ato de sumenos importância, porque o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais é o órgão de gestão de uma magistratura, ou seja, é o governo de uma magistratura. É ali que se tomam as decisões administrativas, porque uma vez que, e temos que ter essa consciência, quando estamos prestes a assumir, se assim o entenderem, funções de vogais, temos que ter a noção que o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais não exerce funções jurisdicionais e, portanto, não pode, de maneira nenhuma, contender com aquilo que é a independência no exercício das funções dos magistrados judiciais, ou seja, dos juízes que estão sob a égide do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Mas isto não significa que as magistraturas, que são constituídas por juízes independentes e livres naquilo que é a decisão, não tenham, obviamente, que estar sujeito a todo um conjunto de regras e de disciplina de cariz administrativo. E pertence precisamente ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais implementar essas competências de natureza administrativa e que são muito relevantes do ponto de vista da gestão. E se há área onde, efetivamente, a sociedade percebe, ou tem pelo menos a ideia de que as coisas não estão a funcionar bem, é efetivamente esta área da administração da justiça que tem a ver com os tribunais administrativos e fiscais. E isto prende-se essencialmente com uma questão que todos os senhores deputados, melhor do que ninguém, conhecem, porque estão aqui no centro do debate político, que se prende com a excessiva morosidade na resposta que os tribunais vão dando àquilo que são os problemas dos nossos cidadãos e das empresas. E, efetivamente, é ainda um ponto crítico nesta jurisdição. Embora, e temos que fazer justiça, a situação tem vindo paulatinamente a melhorar, de tal forma que eu tenho algumas indicações. Por exemplo, há cerca de um ano esta parte, mais ou menos em abril, maio de 2025, foi feito um levantamento ao nível de todos os tribunais de primeira instância da jurisdição administrativa e fiscal, incluindo aqui não só os tribunais administrativos como os fiscais, em que se detectaram a existência de mais de 2.000 processos pendentes na primeira instância com mais de 10 anos. Foram implementadas medidas pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, pelo órgão de gestão, no sentido de definir prioridades, estabelecer objetivos, fazer um acompanhamento e um controle mais aproximado, sem interferir naquilo que é a independência de cada senhor juiz no exercício da sua profissão, da decisão que tem que proferir, de tal modo que, de acordo com dados que tenho, no passado dia 6 deste mês, essa pendência, que era superior a 2.000 processos com mais de 2 anos, teve um abaixamento, uma redução para pouco mais de 800 processos. É evidente que ainda temos 800 processos na primeira instância pendentes há mais de 10 anos, mas isto significa que se está a fazer um caminho e que este caminho é o caminho na direção certa e, obviamente, que é sempre importante encontrarmos culpados para esta situação, mas, como diz o povo, a culpa está sempre muito bem distribuída e, em regra, apontamos 4 dedos para os outros e só um para nós.
a realidade da jurisdição administrativa e fiscal é uma realidade muito particular, na medida em que, dentro daquilo que tem sido o investimento do Estado na administração da justiça, tem efetivamente sido o parente pobre. E eu falo aqui com alguma propriedade, porque eu sou juiz, neste momento sou juiz conselheira e tomei posses como juiz conselheira. Em abril de 24, mas exerci funções também de outra natureza. Fui Diretora-Geral da Administração da Justiça entre 2005 e 2009 e fui Secretária de Estado Adjunta da Justiça entre 2015 e 2019. Penso que toda esta minha experiência pode trazer um contributo relevante para aquilo que deve ser a função a exercer pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, designadamente no sentido de termos aqui um órgão forte, equilibrado. Já ultrapassou em muito tempo. Muito obrigada. Termino então. Muito obrigada. Passaria agora ao Dr. António Preto, tem a palavra. Sr. Presidente, é um gosto revê-la e em si queria cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados e naturalmente também neste sentido amplo a própria Assembleia e o próprio Parlamento. Vou partilhar aqui de uma forma muito sucinta alguns dados do meu currículo que provavelmente me habilitam para estas funções dos Tribunais Administrativos e Fiscais e a faceta da minha vida que vou aqui revelar é apenas aquela ligada à área tributária e à área administrativa, onde em 1986, quando lá vai esse tempo, comecei na área aduaneira, que é um parente menos conhecido da área tributária. Posteriormente, essa foi a minha porta para a entrada também na docência. Comecei por ser professor na área de Direito Aduaneiro e na área de Contencioso Aduaneiro. À época, quando estamos a falar de 1986, parece que foi ontem, mas já foi há muito tempo e foi no momento em que o país vivia um dos maiores desafios, que foi o da integração europeia, e, portanto, nós tivemos ali um papel com algum relevo no sentido de fazer a adaptação e a adequação da legislação, e hoje a União Aduaneira é provavelmente o ponto mais conseguido da integração europeia, e nesse âmbito, e como, digamos assim, de alguma maneira em resultado de todo esse tempo, publiquei um manual do direito aduaneiro, que deve ser uma coisa enfadonha e uma espécie de tortura para os alunos, né, do ponto de vista daquilo que era a matéria, e publiquei também um código aduaneiro comentado e anotado, que, como tem na base um regulamento comunitário, se aplica da mesma forma em todos os países da União Europeia, portanto tem uma universalidade maior. Ainda no âmbito da docência também dei a disciplina de Direito Fiscal. Na disciplina de Direito Fiscal tinha por objeto temas de IRS e temas do IRC. Não quer dizer que eu hoje trato por tu, mas familiarizei-me muito com essas matérias. Posteriormente vim a dar também uma disciplina que é de Direito Fiscal Internacional, na área em que, de alguma maneira, tem por objeto os tratados para evitar a dupla tributação do rendimento, e nessa altura também construí uma ferramenta informática que nos permite perceber, relativamente às várias categorias de rendimento, onde é que as tributações são mais penalizadas ou são menos penalizadas dentro dessa medida. Mais adiante, vim a dar também, durante muitos anos, uma disciplina que foi a disciplina de planeamento fiscal, que de alguma maneira é uma espécie de disciplina da eleição, onde me tive de familiarizar com as fusões e com as decisões, os regimes fiscais próprios das fusões e das decisões. Depois, nesse âmbito, também com os benefícios ligados ao investimento, nomeadamente no âmbito dos benefícios contratuais ao investimento produtivo, o regime fiscal do apoio ao investimento, o CIFI, da dedução por lucros retidos e reinvestidos, e deu-se até a circunstância, nessa altura, de ter publicado um Código Fiscal também do investimento anotado, que funciona também com simuladores, uma espécie para fazer as contas de uma forma mais fácil, e quis o destino que o autor desse livro comigo fosse aqui o juiz Helder Pombo, mal eu sabia que mais tarde o vinha encontrar aqui nestas contas e nestas andanças, digamos assim. Ainda também, só para falar um bocado da minha área desta experiência, ainda na docência,
Também dei cadeiras de contencioso fiscal, que me obrigaram a familiarizar com toda a tramitação do procedimento e do processo tributário, no âmbito, nomeadamente, do CPPT e da Lei Geral Tributária. Portanto, passando do parente menos conhecido, que é o direito aduaneiro, para as outras áreas mais normais do direito fiscal, passei por todas elas na área da docência e, em simultâneo, fui sendo advogado, muito também, sobretudo nestas áreas, e ainda há bocado estava a ouvir aqui a senhora conselheira, quando me falava numa pendência de 10 anos nos tribunais administrativos, e eu com isto vou terminar, que a lembrar-me que em julho de 1993 pus, na altura ainda chamava os recursos diretos de anulação, era essa a figura que entretanto desapareceu, e esse processo ainda é um processo que está pendente. Portanto, é de julho de 1993, está numa fase de execução de sentença, porque, entretanto, a entidade falou, com base na legítima causa de execução, portanto, caminhámos por aí para a execução de sentença. Tenho outras também, não tão antigas como eu, porque provavelmente essas teriam antecipado, mas pronto. Mas isso também é um problema que tem a ver com a pendência e, portanto, fica ao dispor dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Muito obrigada. E passaria agora para o Rui Manuel Tavares Lanceiro, para também nos 4 minutos fazer a sua apresentação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, bem como os restantes candidatos ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Devo expressar a minha profunda honra em estar aqui perante vós, nesta Casa da Democracia, para ser ouvido como candidato a suplente, membro suplente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Não posso deixar de sublinhar que estou consciente da responsabilidade de poder vir a integrar este órgão, que é central para o funcionamento da jurisdição administrativa e fiscal, com competências importantes ao nível da gestão e da disciplina dos juízes, da carreira dos magistrados, da possibilidade de ordenar averiguações, inquéritos, inspeções, com competências importantes ao nível da gestão processual e organizativa dos tribunais, bem como com uma igualmente relevante função consultiva dos órgãos políticos. Sou professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde me doutorei em 2016 em Ciências Jurídico-Administrativas, com distinção e louvor, com uma tese na área da influência do direito da União Europeia sobre o direito administrativo português. Desde então, tenho vindo a trabalhar na faculdade, a investigar, quer no âmbito do direito administrativo geral, quer no âmbito do direito administrativo especial do ambiente, e também no contencioso administrativo e tributário e na influência do direito da União Europeia sobre estas disciplinas. Para além disso, tenho vindo a colaborar com o Centro de Estudos Judiciários em representação da minha faculdade. Desde que me doutorei, tenho vindo a ser sempre membro dos júris de seleção de magistrados, quer da jurisdição civil, quer da jurisdição administrativa e fiscal, e também tenho lecionado algumas sessões nos cursos, quer de formação inicial, quer de formação contínua dos magistrados judiciais. Apesar desta minha longa ligação mais académica, dou aulas desde 2006, também tenho uma forte ligação à realidade prática dos tribunais administrativos e fiscais. Sou advogado desde 2008, tenho exercido sempre mais nesta dimensão do direito público, do direito regulatório, do direito administrativo. Exerci funções de assessor do Gabinete de Juízes do Tribunal Constitucional durante 9 anos, de 2012 a 2021, o que me permitiu ter uma visão de cúpula do funcionamento dos tribunais e dos problemas das várias jurisdições. Exerci funções como membro quer do Conselho Pedagógico do SES, quer do Conselho Geral do SES, que também me permitiu ter uma relação próxima com a forma como as magistraturas, os problemas das magistraturas, nomeadamente no momento inicial, mas também ao nível da formação contínua dos magistrados. Creio que o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais é um órgão que tem uma difícil tarefa de assegurar a garantia institucional da magistratura administrativa e fiscal, equilibrando, por um lado, uma lógica de independência, imparcialidade e autogestão
como também uma lógica de responsabilidade e legitimidade democrática dos juízes. Os tribunais julgam em nome do povo. Creio que a esse nível 3 grandes desafios se apresentam perante nós, quer a crise das pendências, que já foi referida, e a crise da morosidade da justiça administrativa e fiscal, que leva a alguma descrença nesta jurisdição, quer a lógica da implementação plena da autonomia administrativa e financeira desta jurisdição, quer as crises mais genéricas, os problemas mais genéricos da transição digital e da inteligência artificial, quer numa lógica de adoção destes instrumentos pelos tribunais, ocorreu agora recentemente a migração para os sítios da jurisdição administrativa e fiscal, quer também numa lógica de controlo da utilização de instrumentos de inteligência artificial pela própria administração pública e tributária. Muito obrigado pelo vosso tempo. Nós é que agradecemos. Eu ia agora pedir ao... Penso que é Miguel Barbosa, apetece ser Fábio Miguel Lixa Barbosa, mas acho que toda a gente o conhece por Miguel Barbosa, que possa também... Não sei se me está a ouvir. Ouvi perfeitamente, Sr. Presidente. Oh, faz favor. Então tem 4 minutos também para fazer uma breve apresentação. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito por começar por cumprimentar, assim como os restantes senhores deputados e os colegas também candidatos e todos os demais presentes. Bom, eu tentarei fazer um apanhado breve daquilo que tem sido o meu percurso profissional para deixar, enfim, informações que sejam suficientes para uma boa avaliação. Bom, eu comecei a minha carreira como advogado há quase 20 anos, 19, para ser mais preciso, numa sociedade de advogados no Porto, já com uma dimensão, até uma sociedade conhecida, e ali comecei a trabalhar na litigância, em contencioso. Portanto, estive nos tribunais, acompanhei muitas ações judiciais, portanto, desenvolvi essas competências, conheci o meio judicial dessa forma. Portanto, e ali me mantive durante 5, 6 anos, a memória não me atraiçoa. Portanto, desde advogado estagiário até advogado associado. Depois disso, mudei-me para um outro escritório, também no Porto, mais pequeno, mas agora já como sócio, com responsabilidades também na área do contencioso, também de consultoria às empresas, na área financeira, societário, enfim, com várias dimensões. Mas adquiri ali várias competências na área no domínio da gestão, da organização de pessoas, de processos. Portanto, comecei aí também a desenvolver essas ferramentas. Saído dessa sociedade, vim coordenar uma direção jurídica numa das sociedades de garantia mútua. Portanto, estas sociedades, como saberão, atuam no setor financeiro, com uma estreita correlação com o setor público e com as empresas públicas. E, posteriormente, passei a acumular, além dessa função, também a da direção de operações, portanto, o que também me fomentou valências no domínio da gestão, da organização de recursos, enfim, tudo aquilo que a dimensão operacional encerra. Acabei por vir a ser nomeado diretor jurídico de todas as sociedades de garantia mútua no país, eram 4 à data, portanto 3 com uma divisão geográfica e uma outra setorial, para o setor primário, e entretanto eu próprio fui responsável pelo processo de fusão destas entidades, não sou eu, mas também eu, pelo processo de fusão destas sociedades, que agora é uma só, de nível nacional, e eu sou o seu diretor jurídico. E, portanto, desempenho outras funções também nesta sociedade, aconselhamento ao Conselho de Administração, de gestão, de governance, enfim, todas aquelas que esta função e que essas atribuições implicam. Portanto, eu tenho tido uma carreira no terreno, como interveniente processual e como destinatário das decisões judiciais. Desenvolvi alguma experiência, do meu ponto de vista é também relevante, na análise de métricas, de indicadores, de processos de avaliação, de reorganização, processos transformativos, de gestão de recursos, que eventualmente se pode traduzir num ângulo também importante para este órgão, para este Conselho Superior, e além do setor financeiro, que conheço bem, estou no éter do setor empresarial do Estado, das empresas públicas, do capital público, enfim, de toda esta dimensão, já há mais de uma década, quase 12 anos, e, portanto, que também permite um conhecimento que, com a devida modéstia, pode ser útil. E, portanto, é com sentido de missão, com humildade intelectual e pessoal,
e de independência que vejo esta candidatura, que apresento esta candidatura, ainda como suplente, acreditando que algumas das valências que desenvolvi e que a minha experiência possam ser de alguma forma úteis a este Conselho Superior. É um órgão com atribuições muito importantes, numa área e numa dimensão de imenso relevo, que carece de uma atenção permanente e de alguma mudança, e é com essa responsabilidade e disso consciente que me proponho. E quanto ao mais, estou naturalmente ao dispor para qualquer questão dos senhores deputados e novamente agradeço muito o tempo que me dispensaram e a honra de integrar. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos passar agora aos grupos parlamentares que queiram colocar algumas questões, pedir alguns esclarecimentos. Começava pelo grupo parlamentar do PSD, Bárbara do Amaral Correia, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu queria, antes de mais, cumprimentar a senhora candidata e os senhores candidatos e aproveitar a ocasião para desejar, em nome do grupo parlamentar do PSD, felicidades no exercício das funções, caso venham naturalmente a ser eleitos. Estas audições que, nos termos da lei e, portanto, nos termos do nosso regimento da Assembleia da República, são impositivas, têm, na nossa opinião, como objetivo, mais do que demonstrar a habilitação dos perfis dos candidatos aos lugares, cujos currículos falam por si, aquilo que nós pretendemos é poder procurar partilhar reflexões e opiniões sobre as áreas que aqui estão em escrutínio, neste caso o papel importante do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. E, portanto, assim, aquilo que eu gostaria de colocar à reflexão da senhora candidata e dos senhores candidatos é, em primeiro lugar, o que é que esperam do exercício do cargo, quais é que são os maiores desafios que esperam encontrar, sendo que um desses desafios já foi aqui referido pela maioria de vós, portanto, que tem a ver com a conhecida, excessiva e penosa morosidade da justiça administrativa. É sabido que nos tribunais administrativos e fiscais estão pendências que, resolvidas, teriam um significativo impacto na relação dos cidadãos com a administração, mas também um impacto económico substantivo e que não pode, de maneira nenhuma, ser ignorado. Na verdade, há processos que se arrastam há anos e cujo valor das decisões, não tínhamos dúvidas, impacta na dinâmica económica. Quem conhece a dinâmica dos tribunais administrativos e fiscais sabe que às vezes parece mesmo que há uma fuga de decisão. E também não é menos verdade que se muitas vezes, sobretudo nos processos mais complexos, e aqui quando falo da complexidade, seja não só pela quantidade de normas, de diplomas que estão em causa, seja pelos próprios valores em causa, temos de um lado um batalhão de especialistas, de consultores, de advogados, e do outro está um magistrado sozinho para analisar o processo. E, portanto, sem pudores, podemos mesmo dizer que há uma disparidade de recursos e de meios entre as partes processuais e quem tem a obrigação de decidir. E, naturalmente, que nos reportamos a processos de maior envergadura, mas também é verdade que esta morosidade se verifica também em situações de processos que têm menor valor económico, mas um impacto muito significativo na vida dos particulares. E por isso, tendo em conta o artigo 74, número 2 do ETAF, na sua linha J, que refere que compete ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais propor ao Ministro da Justiça providências legislativas com vista ao aperfeiçoamento e à maior eficiência da jurisdição administrativa e fiscal, aquilo que eu gostaria de pedir a Vossas Excelências era que se podiam apontar algumas pistas na vossa perspectiva de, no fundo, como é que podemos ajudar os senhores magistrados e as senhoras magistradas a serem mais lestos nas decisões para juntos combatermos a morosidade já quase crónica da justiça administrativa e, naturalmente, construirmos a confiança dos cidadãos em relação às diversas fases da justiça, nomeadamente através da previsibilidade, da transparência, da imparcialidade e dos resultados. Demais, também porque é uma das competências do Conselho Superior, gostaria de ouvir a vossa opinião quanto ao número máximo de processo que deve ser distribuído a cada magistrado e, em termos gerais, naturalmente, qual é que deveria ser aquele prazo máximo admissível para os respectivos atos processuais, quando não esteja naturalmente estabelecido na lei. A vossa opinião geral, para termos aqui uma noção. E, portanto, termino assim a minha intervenção, fazendo votos para que desempenhem um bom trabalho, com empenho e dedicação, e que contribuam diariamente para reforçar o papel da jurisdição administrativa e fiscal e a confiança dos cidadãos no serviço público que é prestado pelos Tribunais Administrativos e Fiscais. Muito obrigada. Muito obrigada. Sra. Deputada Madalena Cordeiro, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhores deputados. Cumprimento desde já os senhores candidatos e agradeço a vossa presença aqui hoje nesta audição. Eu deixo algumas perguntas simples e sucintas, gostava de ouvir os senhores candidatos. De facto, já todos passaram por aqueles que são e consideram os principais problemas atuais dos tribunais administrativos e fiscais.
e, de facto, gostava de ouvir-vos nas medidas que acham que pode melhorar a eficácia e eficiência e qualidade das decisões. Por outro lado, gostava de perguntar quais é que serão os objetivos dos senhores candidatos que gostariam de concretizar durante o mandato. Gostava também, apesar de já terem mencionado um pouco, de ouvir-vos mais sobre como caracterizam e, assim, de forma geral, o estado atual da jurisdição administrativa e fiscal em Portugal, portanto, se puderem aprofundar um pouco mais, e quais as áreas que identificam como prioritárias para melhoria. De resto, gostava também de ouvir os senhores candidatos sobre a perspectiva da evolução da justiça administrativa e fiscal nos próximos anos e também acho que é essencial perceber como pode o Conselho reforçar a confiança dos cidadãos na justiça administrativa e fiscal, porque sabemos que, de facto, ao longo dos anos têm perdido um pouco aquela que é a confiança. De resto, desejar votos de um excelente mandato a quem for caso disso e, de resto, também votos de um excelente trabalho em todas as outras áreas profissionais. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde também aos senhores candidatos e à senhora candidata. Em primeiro lugar, naturalmente, queria agradecer a vossa disponibilidade para o exercício de funções no Conselho Superior e deixava só a nota também, acho que não só do que disseram, mas também das observações que tivemos a oportunidade de apreciar quanto aos percursos curriculares. Acho que mais do que, de forma claríssima, estão mais do que apetrechados para o exercício de funções no Conselho. Algumas das questões, não propriamente as que eu colocaria, acho que não, formulações muito genéricas numa audição desta natureza, eu acho que não vos vai ser pedido para resolver os problemas da jurisdição administrativa e fiscal, eu acho que não é tanto exigível aos candidatos no órgão, mas queria focar em dois ou três aspectos quanto às competências particulares do Conselho, em que penso que é relevante. Já foram abordados temas relativos às pendências ou à morosidade e mesmo a algum congestionamento na jurisdição administrativa e fiscal, matéria que eu acho, apesar de haver por vezes divergências quanto ao assunto, mas que não pode ser dissociada do quadro de juízes. Aliás, fizemos uma comparação estatística entre os quadros dos magistrados da magistratura judicial e o número de processos que têm, e se os compararmos com o quadro de processos que existem na jurisdição administrativa e fiscal, verificamos que muitas vezes, o exemplo mais clássico, olhando para a menor das relações, a relação de Évora, ela tem uma dimensão de volume de processos muito inferior àquela que encontramos na segunda instância à escolha, portanto, o TCA Norte ou o TCA Sul, mas um quadro de juízes bastante superior. Ou seja, este tema, obviamente, não está na disponibilidade do Conselho superá-lo, mas há uma pequenina parcela em que, eventualmente, pode ser relevante, que tem a ver também com as autorizações que o Conselho tem que dar para exercício de funções externas à magistratura, e, portanto, também é um tema em que serão convocados a deliberar sobre ela. Naturalmente, ninguém tem que estar preso no exercício de funções da magistratura judicial, e, portanto, há situações em que o interesse público justifica que isso ocorra, mas é um dos poucos filtros que, a partir do Conselho, pode existir para tentar manter estabilidade no quadro de juízes e manter esse número também, enfim, acima da tona d'água, digamos. Há uma temática que também não compete ao Conselho decidir, mas competirá seguramente ao Conselho acompanhar, que é a da instalação do terceiro Tribunal Central Administrativo. Parece-nos que, olhando para as pendências e para o local onde o gargalo se encontra e onde elas se concentram, é efetivamente na segunda instância que poderá haver esse alívio, uma vez que ele venha a ser implementado. Portanto, aqui não há propriamente, é mais um comentário que pedia, verdadeiramente não está na disponibilidade do Conselho assegurá-lo diretamente, mas não gostaria de deixar de colocar uma dúvida sobre isso mesmo, como é que encaram esse papel. E também tem havido em ambas as magistraturas um alargamento da margem de autonomia disponível, da autonomia de gestão, e também, aí sim, o Conselho é convocado em primeira linha para exercê-la, e parece-me parte do segredo também passar, do segredo para o desbloqueio da situação em que os tribunais administrativos e fiscais se encontram, também passa por aí, e, portanto, também vos pedia uma observação sobre até onde é que acham que a autonomia poderia crescer e onde é que ela poderia também diversificar-se para garantir que, na primeira linha e junto daqueles que têm a capacidade decisória, ela possa ser implementada. Foi já, de alguma maneira, aflorado um tema, não propriamente aquele que respeita diretamente à propositura de iniciativas legislativas, ainda que isso possa ser relevante pontualmente, ou seja, o trabalho cotidiano. Acho que essa linha pensada para a detecção
pela prática cotidiana do Conselho de situações merecedoras de alterações legislativas, portanto é valiosa dessa perspectiva, mas há uma que nos interessa aqui em particular nesta Comissão. Eu vou fazer esta pergunta em todas as audições em participar, mas o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais não tem sido merecedor de reparo desta Comissão, mas os outros Conselhos Superiores muitas vezes abstêm-se de participar no processo de consulta a solicitação da Assembleia da República. A competência legal existe, esperamos e temos a expectativa que os Conselhos nos ajudem a construir melhor legislação. Volto a dizer, até é injusto estar a fazer esta pergunta de alguma maneira ao staff, aos candidatos ao staff, parece que estou a indiciar que é o Conselho que não nos responde, não é verdade, isto provavelmente ficará para outra audição, mas também como é que encaram esse papel participativo, porque eu acho que é perfeitamente plausível e possível que o órgão responsável pelos tribunais administrativos e fiscais possa ajudar a construir melhores soluções normativas ou a pronunciar-se sobre elas. Acho que não é invasivo de todo das competências nem do órgão, nem da separação de poder, até porque não se está a solicitar à magistratura enquanto tal, mas ao Conselho Superior, que tem uma composição diferente, e portanto é um órgão com natureza diferente, não faz parte da função jurisdicional, como foi dito, não está a exercer a função jurisdicional, e portanto também nos interessa muito essa capacidade de obter os vossos contributos e a vossa participação. E portanto já estou um bocadinho a exceder-me o tempo, agradeço. Não, é 5 minutos. 5, peço desculpa. Era só para dizer muito obrigado, boa sorte, melhor sorte no exercício das funções. É o parágrafo final dos 20 segundos para desejar o maior sucesso no exercício das funções para as quais virão a ser eleitos. Muito obrigado. Muito obrigada. Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo os senhores candidatos. Desejo a maior sorte no exercício de funções, havendo uma eleição. Nós, como podemos constatar, eu creio que os diagnósticos estão bastante feitos nestas matérias. Todavia, eu não prescindo de colocar aqui 2 pontos que eventualmente estão a montante daquilo que são as competências dos tribunais administrativos e fiscais, mas que impactam na atividade dos tribunais administrativos e fiscais. E tem a ver com a burocracia que nós temos no país, e tem a ver também com uma certa cultura, nomeadamente na administração fiscal. Quanto à burocracia, parece-me evidente. Quanto mais complexa é a tramitação de um processo, mais probabilidade temos de gerar contencioso, de gerar dúvidas de interpretação, de gerar questões que vão depois ter que ser discutidas em tribunal. Não é ocioso referir e sublinhar que, para além das consequências económicas já identificadas até noutras intervenções, há uma outra consequência desta questão, que tem a ver com a circunstância de alguém, quando pensa em investir em Portugal, avaliar um conjunto de indicadores, nomeadamente a disponibilidade de recursos humanos, nomeadamente as questões tributárias, também as questões da complexidade maior ou menor dos processos burocráticos e, seguramente, o tempo de decisão dos tribunais, se houver algum tipo de contencioso, nomeadamente com a administração fiscal, que depois tem impacto nos tribunais administrativos e fiscais. E, portanto, parece-me que, como comunidade, temos que, de facto, nos votar um esforço adicional de combater a burocracia e depois uma outra questão de que falava, que é a própria cultura, enfim, do Estado na sua dimensão de administração tributária. Ainda há dias veio a público um caso que me impressionou, de facto, de forma muito marcante. Alguém, um jovem que tinha ido trabalhar para a Holanda, que recebeu, por esse trabalho feito na Holanda, cerca de 18 mil euros, liquidou no correspondente ao IRS holandês 1.900 euros e depois, regressando a Portugal, recebeu uma declaração à entidade tributária portuguesa, fez uma declaração oficiosa em que lhe imputou um rendimento correspondente a 50 mil euros, como se tivesse pago, já não tenho certeza, mas cerca de 7 mil euros na Holanda e com uma liquidação de imposto de 9 mil euros. E a questão foi... não são esses os dados, eu tenho aqui a declaração que entreguei na Holanda traduzida, a audição prévia não importa, nada disso importa, paga, não paga, logo se vê, e se não pagar, execução, penhora do salário. Portanto, esta pessoa que regressou a Portugal provavelmente teve todos os incentivos para se arrepender amargamente de alguma vez ter pensado este jovem ao seu país. Portanto, tudo isto impacta, obviamente, na atividade dos tribunais administrativos e fiscais.
Há um dado da realidade que me parece estar a evoluir positivamente, que são as pendências e a morosidade em primeira instância, parece estar a haver uma consequência positiva. Eventualmente, como consequência disto ou de outras circunstâncias, parece-me que o problema se está a deslocar agora para a segunda instância. Portanto, provavelmente a capacidade de decidir mais processos em primeira instância faz com que o fluxo cresça, digo eu, para a segunda instância e, portanto, estamos a conseguir resolver uma parte do problema na primeira instância, mas de alguma maneira a segunda instância está a ter este novo impacto. Obviamente, perante todas estas matérias, há quem entenda que se trata de uma questão de meios, que se trata de uma questão de recursos, já foi aqui falado a questão do novo Tribunal Central. Há seguramente as questões da digitalização e da automatização de certos processos. Há seguramente as questões da inteligência artificial que devem ser consideradas e, portanto, era sobre todo este mosaico, sobre estas causas que estão a montante, sobre as medidas, as propostas, as abordagens possíveis que eu gostava de os ouvir, sabendo que terão entre as funções que são atribuídas, seguramente também a possibilidade de apresentar propostas, nomeadamente ao Governo, nestas matérias e, portanto, gostava de ouvir a vossa percepção e a vossa visão para estas matérias. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, caras colegas e caros colegas, também caras e caros candidatos. Eu peço desculpa por ter tido de sair há pouco. Tínhamos uma votação no início do plenário para a qual julguei que havia uma verificação de quórum e então ausentei momentaneamente e, portanto, não ouvi tudo de todas as intervenções. De qualquer forma, as perguntas que queria fazer são relativamente genéricas e vão, aliás, muito na linha do que o deputado Rui Rocha acabou de dizer e que acho que é uma preocupação generalizada entre os portugueses com a questão da morosidade. Eu creio que há um instrumento muito útil a nível europeu, que é o Justice Scoreboard, portanto, as fichas de avaliação dos sistemas de justiça da União Europeia, que, se não me engano, têm uma publicação anual desde 2013, se não estou em erro, 2012 ou 2013. Na altura foram uma reação ao facto de se começar a identificar uma crise no Estado de Direito na União Europeia, na sequência do caso húngaro e sob recomendação da Agência dos Direitos Fundamentais também. E logo na primeira edição, Portugal foi o Estado-membro pior classificado na morosidade de resolução de casos não criminais, de casos cíveis. A diferença era de 3 semanas na Dinamarca para 3 anos em Portugal. Entretanto, as coisas melhoraram, mas, apesar de tudo, ainda há muito a fazer e muito que pode ter uma externalidade positiva para o país em termos de atração de investimento, em termos de capacidade de criar oportunidade económica e de a manter e sustentar. E eu sempre, de cada vez que vejo uma nova edição do Justice Scoreboard, vejo que há uma série de recomendações e pergunto-me qual é que é o caminho ou o descaminho que essas recomendações levam ao chegar a cada Estado-membro. Ao nível do Governo, mas também ao nível dos conselhos que estão ligados ao Poder Judicial. E, portanto, pergunto se teriam intenção de carregar esse tipo de recomendações e como na atividade que teriam no Conselho Superior dos Tribunais Administrativos. Queria também perguntar se o diploma que se espera, que creio, tanto quanto sei que ainda não foi publicado a nível do Governo, para a assessoria a magistrados, se creem que faz parte da solução, se é se vai ser uma melhoria significativa ou não, ou se que avaliação é que fariam, o que é que gostariam que nele constasse e que ajuda é que creem que pode dar. O meu partido, o LIVRE, apresentou uma iniciativa para recomendar ao Governo a apresentação de um plano de emergência para a reforma estrutural da jurisdição administrativa e fiscal que garantisse meios e condições de financiamento de funcionamento aos tribunais e que assumisse um direito a decisões em prazo razoável.
E para isso nós recomendávamos que se apresentasse em coordenação com o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais um plano de reforço dos juízes para as diversas instâncias, considerando o reforço nos tribunais onde a pendência é mais expressiva e, em especial, o volume de processos pendentes no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa. Que reflexão é que vos merecem estas questões, assumidamente genéricas? Que outras preocupações identificam relativamente ao reforço dos tribunais administrativos e fiscais que considerassem que necessitassem de serem tratadas, digamos, num curtíssimo prazo, dos 6 meses a 1 ano. E pronto, creio que já são perguntas suficientes para uma primeira abordagem. Eu desejo a todos boa sorte. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Eu iria fazer agora uma ronda de 5 minutos a cada um dos candidatos para responder, e vou iniciar novamente aqui pelo Sr. Hélder, Dr. Hélder Pombo. Tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. As questões são tantas e são tão complexas. Demora dos tribunais administrativos. A primeira questão, esta questão é complexa, mas eu tenho que dizer que uma parte do caminho já foi feito, e já foi feito e bem feito. No Conselho Superior, na altura liderado pela conselheira Dulce Neto, em articulação com a anterior ministra Francisca Van Dunen, Catarina Sarmento e Castro, e até com a articulação da Secretária de Estado Helena Ribeiro, foram aprovados uma série de mecanismos legais que hoje começam a dar frutos. Eu, quando vou parar ao TAF de Leiria, deram-me um gabinete e deram-me 950 processos. Hoje, em Lisboa, eu tenho 60 processos. O meu processo mais antigo é 2022. Começa a dar frutos, ou seja, o diploma de 2018 que criou as equipes especiais de recuperação de pendências, que matámos de centenas de processos que por lá andavam nas secretarias. A criação dos juízes especializados foi fundamental. Parte-se daquela ideia subjacente que juízes especializados preferem decisões mais céleres, tecnicamente mais sólidas. Foi uma medida fantástica. Ou seja, neste momento começa a ser visível, na primeira instância, as coisas a mudar. Como eu disse, o Conselho tem que agora limar algumas arestas, perceber onde é que num outro tribunal que as coisas estejam a correr menos bem, mas agora o problema, como diziam os senhores deputados, passou para a segunda instância. A segunda instância está caótica. Nós, nos tribunais da relação dos tribunais comuns, temos 400 desembargadores. O TCA Norte e o TCA Sul têm menos de 70 desembargadores. O volume processual por desembargador no TCA Sul é na ordem dos 300 processos. Não se consegue julgar 300, um desembargador julgar processos em última instância, que é necessário alguma serenidade. A pendência de um juiz desembargador da relação de Coimbra é de 15 processos por juiz, e que é de 300. Tem que haver ou seja, da mesma forma que o anterior governo, o anterior staff, conseguiu resolver os problemas da primeira instância, o caminho é este, ainda não está perfeita. Agora tem que ser este Conselho, em articulação com este governo, resolver o problema da segunda instância. E não é preciso inventar a roda. É medidas tão simples como aumentar o quadro dos juízes do TCA Sul. Um pouco mais. Aí é apenas isto. E isto, claro, que depois demora 2, 3 anos até que as coisas... Mas acho que o caminho passa por aí. Problemas graves neste momento. Eu não sei se os senhores deputados têm noção, se calhar aqueles que são advogados, se calhar ainda nem perceberam, que há 6 meses a AT não está a enviar processos para os tribunais. Ou seja, desde o final do verão passado, se apresentar um processo urgente num serviço de finanças à espera, porque chateaste, porque é que o juiz ainda não fez sentença, nem chegou ao nosso conhecimento. Aparentemente há um problema informático, de incompatibilidade de sistemas informáticos da AT. A culpa acho que nem é da AT. Acho que o Ministério houve uma alteração, a adaptação do CIUS, a adaptação do magistrados, entrou em conflito com o sistema da AT. Devem estar em Lisboa cerca de 200, 300 processos repetidos nos serviços de finanças. Isto é quase um atentado ao acesso à justiça dos cidadãos. E se calhar, diria, será que não fazia sentido o ICFES passar para a alçada dos conselhos? É que os conselhos têm poder nenhum na parte do sistema informático. Questões, o senhor deputado falava do TCA de Castelo Branco.
isto é uma questão quase política, compete ao Governo decidir os tribunais. Eu não sei se, numa altura que há escassez de recursos humanos, nomeadamente juízes e oficiais de justiça, se faz sentido abrir mais um TCA, que implica só uma nova estrutura. Só ter a porta aberta implica ter um administrador, 2 secretários, 4 escrivães, só para mantê-lo aberto, se não fazia mais sentido reforçar as vagas do TCA Sul e do TCA Norte. É apenas uma sugestão, mas isto é uma decisão política, compete a vós, e aqui não tenho que preferir. Questões que colocaram... A burocracia da AT, se não leva o Sr. Deputado Aiel. Sr. Deputado, 80% das minhas decisões são favoráveis aos contribuintes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que 80% daqueles processos podiam ter... Ainda que se diga que há algumas questões de fronteira, mas a AT tem que promover uma cultura de... Embora que já esteja bem melhor, quando eu entrei para a magistratura. Mas agora, ainda assim, tem que promover uma cultura de diálogo, de ceder quando tem que ceder, um pouco à imagem do que acontece na Agência Tributária Espanhola, que existe um órgão autónomo, alguma independência, que quase faz uma triagem para aquilo que vai para os tribunais, que dá razão quando tem que se dar razão. Penso que tínhamos que passar por aí. Questões mais que a senhora deputada, problemas atuais, como atacar as pendências. Eu acho que neste momento o passo fundamental é melhorar a segunda instância. O PS, o senhor deputado fala que sim, faz todo o sentido que se está a poder, mesmo que não concordem connosco, acho que faz todo o sentido nós podermos colaborar com a produção da legislação. Pois, eu acho que basicamente peço desculpa, senhora. Não tem importância, não tem importância. As questões são complexas e isto não dá para... Estávamos para estar aqui vários meses a falar. Doutora Helena Mesquita Ribeiro, tem a palavra. Procurando responder ao essencial das questões, começo por dizer que concordo no essencial com o que acabou de dizer o meu colega Hélder Pombo. Qual é o panorama na jurisdição administrativa e fiscal? Evidentemente que a percepção que a população tem é que a jurisdição administrativa e fiscal funciona muito mal, que os processos entram e que não há resposta, basicamente que alguns tribunais são uma espécie de fraude ao cidadão. Como já aqui foi dito, este panorama, felizmente, fruto do investimento que tem vindo a ser realizado por sucessivos governos, que começou nomeadamente com uma entrada regular de magistrados para o Centro de Estudos Judiciários, tem vindo a ser minorado e tem vindo a ser minorado de uma forma significativa. Agora, o problema está resolvido? Não, não está. Quando ainda temos centenas, se não às vezes milhares de cidadãos à espera de uma decisão, alguns por 10 anos, outros por mais, outros pelo menos há 4, 5 anos, obviamente que isto de tutela jurisdicional efetiva tem pouco, porque as pessoas se recorrem a ela porque têm um problema e a ansiedade em o verem resolvido é muito grande e por vezes podem vir a obter anos depois uma sentença que lhes é favorável, mas as circunstâncias de vida em que se encontram já não terão, enfim, aquela sentença já não produzirá o efeito que era expectável. Os pontos mais críticos que neste momento, também me custa porque eu sou juiz de carreira, portanto fui juiz no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, fui desembargadora no Tribunal Central Administrativo Norte e depois e agora sou conselheira no Supremo Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Administrativo desde 2024. Por onde passei, sempre procurei atalhar as pendências. Cheguei a ter, no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, 300 processos. Portanto, trabalhei de noite e de dia e nem tive férias e consegui pôr os meus processos praticamente a zeros. Agora, isto também, este tipo de sobrecarga, de excesso de trabalho, não é exigível a nenhum cidadão, porque não vivemos em escravatura. E um juiz, para ser bom juiz, como qualquer profissional, para ser bom profissional, nomeadamente quando estamos a lidar com assuntos que contendem com a vida do cidadão, nós temos que ser cidadãos do mundo, nós temos que viver também, nós temos que conhecer quais são os problemas das pessoas na realidade. Não podemos estar ali metidos dentro de um gabinete apenas a decidir completamente aliados da realidade, porque as decisões, para serem boas decisões, não são só decisões que sejam completas e muito bem conseguidas do ponto de vista técnico, temos também que procurar ver a realidade humana que está ali subjacente e até que ponto nós podemos não apenas fazer direito, mas fazer justiça. Isto requer tempo, requer ponderação, requer saúde mental dos senhores magistrados.
Não estou a dizer com isto que sejamos um grupo profissional muito ostracizado, nada disso. Temos muitas vantagens, temos estabilidade na nossa profissão, temos muitas coisas boas, mas efetivamente é uma profissão de muito stress e é uma profissão que exige saúde mental algum tempo para podermos decidir com serenidade e com correção aquilo que são os problemas das pessoas. Neste momento, quais são as situações mais críticas que vivemos na jurisdição administrativa e fiscal? Tem a ver com o Tribunal Central Administrativo Sul, que está instalado aqui em Lisboa, e tem, ultimamente, a ver com o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, que ainda em setembro do ano passado foi massacrado com a entrada de um conjunto de tal maneira exagerado de processos, que atingiu mais de 120 mil processos, que têm a ver com a questão das migrações. Portanto, os nossos, enfim, as pessoas que vieram para o nosso país, que se dirigiram a uma instituição chamada AIMA ou anteriormente ao CEF, que vieram pedir a legalização da sua entrada no país, apresentaram os pedidos de legalização. Alguns estiveram, e eu tive processos dessa natureza, mais de 4 anos à espera sem que ninguém lhes dissesse o que quer que fosse, a trabalharem na clandestinidade. O Supremo, ao ser confrontado com este tipo de situação, e havia aqui uma troca, os processos subiam e desciam, porque havia divergências entre o que era a primeira instância e o que era a segunda, e o que entendia a segunda instância, depois isto subiu ao Supremo sobre a natureza destes processos, se deviam ser considerados processos específicos como sendo uma intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias ou uma mera providência cautelar. Isto deu aqui um contencioso muito amplo, até que o Supremo Tribunal, num acórdão em formação alargada, entendeu que estes processos, tendo em conta a realidade humana que está subjacente e o que tudo isso implica, tinham que ser considerados processos que têm uma natureza de intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias. Ou seja, aqui existe uma decisão definitiva relativamente a esta situação temporária do cidadão. Estes processos deixaram de inundar a segunda instância, deixaram de ir para o Supremo e, obviamente, estes interessados, os estrangeiros que se encontram cá numa situação destas, cercaram o Tribunal Administrativo aqui de Lisboa de pedidos de intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias. Qual é o tribunal que resiste com 10 juízes e com uma entrada de 120 mil processos? Evidentemente que neste momento há um problema grave no Tribunal Administrativo de Círculo. Este problema deveria ser resolvido a outro nível, não é? Certamente estamos todos a fazer esforços neste sentido, mas há depois estas contingências que também vêm agravar e vêm contribuir para uma percepção negativa dos tribunais administrativos e fiscais. Mas, por exemplo, neste domínio, o TAC de Lisboa não tem qualquer responsabilidade. Aliás, foram criadas equipas de juízes apenas para decidirem estes processos, para lhes darem andamento. Foi inclusivamente estabelecido um acordo com a AIMA, no sentido que os juízes admitiam estes processos e a AIMA, à medida que fosse citada, ia resolvendo cada uma destas situações. É um problema que está a ser resolvido e que há de chegar a bom porto. O outro grande problema é, efetivamente, como disse aqui o colega, o Tribunal Central Administrativo Sul tem um problema crónico, vem desde que havia apenas um Tribunal Central. Quando se criou o Tribunal Central Norte, este tribunal ficou praticamente com todos os processos e, desde então até agora, não se resolveu esta situação. O número de juízes que estão colocados no Tribunal Central Administrativo Sul são bastantes para responder àquilo que são as entradas, não são bastantes, não são capazes de resolver o que entra e recuperar o passivo, nomeadamente em moldes aceitáveis para quem está à espera de uma decisão. O que é que se podia fazer aqui? Da mesma maneira que o Governo, quando eu fui Secretária de Estado, enfim, um dos governos anteriores, entendeu criar as equipas complementares, o quadro complementar de juízes, para resolver todos os processos que na primeira instância estavam pendentes até ao ano de 2012, poder-se, no futuro, criar uma equipa destas para ajudar o Tribunal Central Administrativo Sul a recuperar essas situações pendentes. Ou, por exemplo, aprovarem uma medida legislativa no sentido de permitirem o recrutamento de juízes cujos julgados se extinguiriam quando estes processos acabassem. Portanto, há várias soluções. Eu só queria deixar uma nota de esperança, porque está a ser feito muito. O Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais está efetivamente a exercer aquilo que são as suas competências em termos administrativos no controle do funcionamento dos tribunais. Foram definidos objetivos, todos os tribunais, todos os senhores juízes sabem quais são os processos a que têm que dar prioridade, àquela prioridade
que resulta da lei. Perguntaram aqui se havia valores de referência processual. Que eu saiba, o nosso Conselho ainda não definiu valores de referência processual, mas eu posso dizer pela minha experiência que, por exemplo, um juiz do administrativo, se tiver por ano até 150 processos, tem a obrigação de ter o seu tribunal em dia. Obviamente que nestes 150 processos... Tem mesmo de terminar, peço desculpa. Vou terminar, Sr. Presidente. Pode aparecer um outro Já quase maior... duplicou o seu tempo. Muito obrigada. Peço desculpa, Srs. Deputados, e só quero dizer que, se eventualmente vier a ser eleita, serei fiel à Constituição, à lei e aos princípios fundamentais do Estado de Direito e procurarei ser no Conselho aquilo que fui durante toda a minha vida e em todas as profissões que exerci e por onde passei. Obrigada. Sr. António Preto tem a palavra. Obrigado. E, mais uma vez, eu vou olhar para a morosidade do outro lado. E, portanto, não é quando os processos chegam ao Tribunal, é antes dos processos chegarem ao Tribunal e dar, por exemplo, 3 situações que provavelmente melhoravam muito as coisas. Olha, uma tem a ver, nós provavelmente não temos a noção, mas o Estado, e estamos a falar com base no relatório da despesa fiscal, o Estado gasta cerca de quase 25 mil milhões de euros, estamos só a falar dos benefícios fiscais quantificados. Significa o quê? Vamos pegar um exemplo, no caso do IRC são cerca de 5 mil milhões de euros. Se eu acabar com esses benefícios fiscais, todos aqueles que sejam possíveis, acabar com esses benefícios fiscais, eu posso não só ter taxas mais baixas, mas há uma questão, há um litígio que eu não vou ter no Tribunal. A maior parte dos litígios que eu tenho em Tribunal, relativamente a essa questão dos benefícios fiscais, é saber se de facto há ou se não há o direito, se estão reunidas ou não aquelas características. Pronto, eu se tivesse verdadeiramente, pegasse nestes valores, eu podia simplificar o sistema fiscal de modo a ter o menor contencioso. Eu dou outro exemplo, que provavelmente até é falta de coragem. Nós hoje, ao nível do direito tributário, vivemos com uma regra que é a regra da imprescritibilidade. Digamos assim, nada prescreve. Basta ter havido uma citação, uma reclamação, seja o que for, a obrigação tributária não prescreve. Não prescreve, onde é que ela está toda? Está no Tribunal porque não prescreveu. E isso aconteceu com base numa alteração que foi feita em 2007 e 2008 e até veio via Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Pelo menos é a ideia que eu tenho à altura. Ora, o facto das dívidas não prescreverem significa que temos um contencioso de incobrável, não vale a pena fingirmos. Aquilo que está lá ninguém vai pagar nunca porque não tem condições para pagar. Nós estamos a fingir que há ali milhões e que nós vamos cobrar e que vamos ter esse dinheiro. Não vamos ter. Se nós tivéssemos a coragem de acabar e de criar regras de prescritibilidade como há para as dívidas civis, relativamente às dívidas tributárias, de certeza absoluta que teríamos menos contencioso. E há um ponto que é, na altura, aquilo surgiu porquê? Porque estavam, e aqui os juízes, no fundo, estavam os processos a prescrever na mão dos juízes e teve que se criar ali uma situação e nós hoje temos digamos assim, uma dívida tributária colossal, mas que é verdadeiramente incobrável. Depois também só dar-lhe mais um outro exemplo. Por exemplo, nós, nos processos de insolvência, isso tem muito a ver até com a capacidade das pessoas poderem ser empreendedoras. Nós, nos processos de insolvência, prescreve tudo ou é possível apagar todas as dívidas, menos as dívidas tributárias e a segurança social. E, portanto, o que é que nós criamos? Temos aqui mais contencioso acerca disto, mais dívidas que são verdadeiramente incobráveis, andamos a fingir que vamos cobrar e nunca mais somos capazes de cobrar. Se nós, a montante, conseguíssemos ter menos burocracia e um sistema legislativo mais simples, provavelmente estávamos a contribuir muito mais para resolver o problema da morosidade da justiça fiscal e da justiça tributária do que enchê-lo com meios e com pessoas e com outras coisas. E com isto termino. Muito obrigada. Passava agora a palavra ao Dr. Rui Lanceiro. Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, a questão da morosidade e das pendências é essencial, porque, não sou eu a primeira pessoa certamente a dizer isto, mas uma justiça fora de tempo não é uma justiça, e nesse sentido
a referência ao direito a uma decisão em tempo razoável é algo que decorre da nossa Constituição, decorre da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, decorre das nossas vinculações enquanto Estado de Direito. E, nesse sentido, também a independência dos tribunais administrativos e a capacidade dos tribunais administrativos terem meios suficientes para julgarem o Estado e julgarem a administração tributária e as restantes administrações é essencial para salvaguardar o princípio da legalidade. Uma maneira de a administração não responder, uma maneira do Estado não responder perante os cidadãos é, de facto, os tribunais administrativos e fiscais não terem meios e não terem capacidades de resposta. Dito isto, é verdade, concordo inteiramente que a situação melhorou. A situação melhorou, mas ainda há problemas de facto. Digamos que o problema, o engarrafamento, deixou de estar na primeira instância e passou para a segunda instância. Há várias maneiras de resolver. Eu não diria, ou seja, a criação do TCA Centro já foi decidida, portanto é uma questão de a concretizar. Suponho que também não exista propriamente o problema não é propriamente escolher entre mais recursos para o TCA Sul ou criar o TCA Centro. A ideia é tentar arranjar recursos para os dois. Não sei se isto será possível. Mas, efetivamente, há milhares de processos ainda no TCA Sul com pendências de mais de 7 anos, o que é explicar isto, de facto, na advocacia, explicar isto a um cliente, ou explicar isto a uma empresa, ou explicar isto a um cidadão, é bastante difícil. E também, ao nível do TAC de Lisboa, há uma série de problemas relacionados com o facto de, se o processo não vai parar a mais nenhum tribunal administrativo, vem para o TAC de Lisboa. Uma maneira de resolver este engarrafamento também, este problema de pendências no TAC de Lisboa, seria distribuir estes processos pelo país. Não sei se seria possível, mas suponho que esta seria uma solução. E, efetivamente, a questão das intimações da AIMA, passando à frente todos os outros processos, cria um problema, sobretudo até relativamente a outras intimações. Eu, enquanto advogado, tive um outro problema, uma outra intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias de uma criança na escola que tinha razão, veio-lhe a ser dada a razão, só que essa intimação, como ficou no monte das outras intimações todas, quando veio a decisão, já o pai tinha desistido de ter a miúda na escola pública e tinha metido a miúda na escola privada porque era a única maneira de ter uma resposta adequada ao problema. E foi-nos dado razão, só que, lá está, é um caso de justiça fora de tempo. E, portanto, respostas a este nível, eu diria que é uma questão de trabalho ao nível do quadro de juízes. Eu acho que, de uma forma mais geral, uma reflexão sobre outros problemas a este nível, eu creio que, visto de fora, o exercício da magistratura é também um trabalho muito solitário e a esse nível creio que também isso também contribui para aqueles problemas que referiu da saúde mental, etc. Eu acho que a criação de trabalhos em equipas e de equipas de assessoria é essencial até para reequilibrar aquela lógica de que de um lado estão equipas de advogados e peritos e do outro lado está um juiz sozinho na sua sala e, portanto, a assessoria a magistrados e uma lógica de trabalho em equipa é central. Um outro problema que ainda não foi referido, mas que eu sinto muito, enquanto cidadão, enquanto professor, enquanto advogado, é a da simplicidade da linguagem das decisões judiciais, que era algo que eu gostava que se trabalhasse, no sentido de que, muitas vezes, as decisões judiciais são imperceptíveis. São imperceptíveis para mim, que sou advogado e que sou professor, são imperceptíveis ainda mais para um cidadão comum ou para uma empresa. E aí também há muito que se pode fazer a trabalhar, quer na linguagem dos próprios textos das citações, em vez de ser um texto que diz ao abrigo do artigo tal, da linha tal, é citado para fazer o que está previsto no artigo tal, ninguém percebe o que está lá escrito. Há de haver maneiras mais simples de escrever as citações e as notificações judiciais e há de haver maneiras mais simples também de escrever as decisões judiciais. Relativamente à questão da burocracia, totalmente de acordo. Eu creio que o essencial seria uma lógica de avaliação do impacto normativo, não só antes da iniciativa legislativa, mas também depois. Mas aí não me interpretem mal. Digamos que há a burocracia do mal e há a burocracia do bem. Naturalmente há a burocracia que salva vidas, no sentido de a burocracia
ambiental que combate a poluição, a burocracia das condições de trabalho, etc. Não podemos deixar ir o menino com a água do banho. E, por fim, também estou de acordo relativamente à atitude da AT, a atitude da AT de nunca voltar atrás, de nunca abandonar o processo, de recorrer sempre, independentemente de já não lhe terem sido dado razão vez e vez, continuar sempre a recorrer. Isso é algo que escapa ao controle dos tribunais, porque lá está, quando a questão chega aos tribunais, os tribunais decidem, e decidem até a favor do cidadão, mas isso cria uma entropia no sistema e mais movimento processual que é muito difícil de combater. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada. Iríamos terminar agora com o Dr. Miguel Barbosa, quem pedia também que em 5 minutos conseguisse dar o seu contributo em termos de resposta aqui às questões que foram levantadas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas. Enfim, genericamente as apreciações principais foram dadas e revejo-me na generalidade delas e, portanto, vou tentar dar ângulos diferentes para percebermos aqui temas, ou pelo menos com uma abordagem distinta, e começando por estes desafios, quer dizer, é evidente que é o grande elefante na sala, não é? Aliás, a sala já é praticamente o elefante, que é de facto a morosidade. É verdade que, e agora de um ponto de vista operacional, se quisermos, de cadeia de produção, não é? Os tribunais estão no fim da linha. Por isso, muitas vezes, quando nós reforçamos cadeias de produção simplesmente no fim, sem aquilatar aquilo que está a produzir em excesso, nós, na verdade, estamos em par e passo a conseguir controlar o problema, mas não estamos a conseguir resolver. Portanto, é evidente, parece evidente, olhando para os números, que há alguma falta de quadros. É verdade que, e o Conselho tem essas atribuições e pode fazê-lo, e deve fazê-lo do meu ponto de vista, a própria gestão que pode ser feita na distribuição, das métricas de avaliação, muitas vezes ter descurado nas organizações, o facto de termos métricas de avaliação bem ajustadas, com indicadores claros, serve muitas vezes como um fator de incentivo, não raros casos, porque, enfim, o que é normal, o que é absolutamente perceptível, não raras vezes nós pensamos em métricas que têm como objetivo promover a celeridade processual, mas se olharmos só para prazos interlocutórios, portanto o prazo para preferir um despacho, o prazo para preferir uma sentença, sem avaliar o tempo total de um processo, nós na verdade podemos estar a alimentar um sistema que verdadeiramente não contribui para a eliminação da pendência ou para a redução verdadeira da pendência. Portanto, há algum trabalho que também pode ser feito aqui em afinar estas métricas, em dar os incentivos. Agora, relativamente ao excesso de litigância, então, no segundo bloco de perguntas que foi feito, enfim, com isso apanhando um pouco da lógica da burocracia, enfim, é quase uma questão lógica, não é? Um quadro legislativo que seja complexo, que seja lacunoso. Uma boa parte de nós somos intérpretes qualificados de normas e diariamente temos dificuldade em aplicar até normas que deviam ser relativamente simples de aplicar. Portanto, um quadro com estas características tem a potencialidade de aumentar a litigância e, portanto, o caminho tem que ser feito no sentido contrário, mas há aqui uma outra abordagem que foi referida por alguns colegas e eu revejo integralmente e que vai muito de encontro a uma nova, já não é propriamente uma nova área, mas já surgiu na década de 70, mas há uma área do direito, a análise económica do direito, que procura ou ajuda precisamente a medir a eficácia das normas, ou seja, de que maneira é que produzindo uma norma, não serve só para normas, serve também para contratos, serve para outros mecanismos, mas de que forma é que a aplicação de uma determinada regulamentação, de uma determinada disposição, tem ou não a capacidade de produzir um determinado efeito. Portanto, isto faz-se com dados bons, com dados fiáveis. Muitas vezes, quando trabalhamos com métricas, e acontece com todos nós, somos forçados ou é necessário fazermos uma análise fina, porque também é difícil comparar processos que não são comparáveis. Uma das colegas dizia com toda a razão, nós podemos definir um teto de processos per capita, não é? Um FTE, a carga de um FTE, verdade. Mas depois os processos podem ser tão diferentes entre si que se não incluirmos aí ponderadores específicos, nós podemos levar a injustiças grandes depois na avaliação do desempenho de cada um dos juízes. Portanto, mas o caminho é seguramente esse. A burocracia, enfim, podia ser explorado de uma outra perspectiva. Eu trabalho de forma muito próxima e diariamente com investimento público, com crescimento económico, e é inquestionável, não é? Inquestionável. Não há um único projeto de investimento em que este aspecto, ou aspectos desta dimensão,
não sejam pesados. Aliás, é este ponto, para ficarmos com uma noção clara, muitas vezes, sempre que um determinado assunto tem a potencialidade de ser litigante, ele é expurgado do balanço. Portanto, ninguém quer ficar dependente dessa decisão. Portanto, ele é contabilizado quase como uma perda automaticamente, se quisermos. Portanto, isto merece uma enorme atenção. Não existem balas de prata. É verdade que não é preciso sermos dogmáticos, ou não devemos ser dogmáticos relativamente às medidas que foram implementadas. Há um caminho que foi sendo feito e que produz resultados. O problema é multifatorial, portanto, era muito difícil que alguém conseguisse identificar uma ou duas medidas que fossem capazes de resolver o problema de forma praticamente instantânea. Não devemos ser dogmáticos relativamente aos modelos que foram implementados, devemos revisitá-los, mas há algum trabalho que já foi sendo feito e bem feito. Foi referida à questão da especialização, na qual me revejo integralmente. A especialização traz essa vantagem da qualidade das decisões, até da própria celeridade das decisões, porque quando se tem conforto na área que se está a tramitar, é possível fazê-lo de forma mais célere. Mas há um ponto que foi trazido também por um dos colegas, e é um ponto, do meu ponto de vista, também muito importante e que deve merecer a atenção do Conselho, relativamente à sobrecarga dos juízes. Porque, de facto, e sobretudo quando vemos de forma macro, como é visto, enfim, numa comissão, como é visto quando estamos a desenhar uma determinada política, nós muitas vezes esquecemos que podem ser criadas desequilíbrios grandes e sobrecargas grandes dos juízes, e nós temos sempre uma baliza, um limite muito importante nas medidas que queiramos implementar aqui. É que a qualidade das decisões não é negociável, não é? Portanto, nós estamos sempre a trabalhar num cenário de celeridade, mas sem sacrificar a qualidade das decisões. É verdade, enfim, todos sabemos, é um chavão, é uma frase feita de que uma justiça que não é célere, que não é tempada, não é verdadeiramente uma justiça, mas também de facto é que se o mecanismo que nós adotarmos só tratar da celeridade e descuidar a qualidade da decisão, vamos redundar exatamente no mesmo lugar. Portanto, isto também deve estar no nosso horizonte. Por fim, já esgotou o tempo? Então, Não, agradecia que pode concluir. Claramente, só para concluir, evidentemente passará todo o sistema judicial, e este Conselho não será imune à dificuldade que é transversal ao resto do mercado, ou o desafio da transformação digital. Ela está para ficar, portanto nós vamos ter de lidar com ela, e portanto isso vai merecer seguramente a nossa atenção. Quanto mais, aproveito estes segundos finais só para agradecer e esperar merecer a confiança e cumprimentar novamente todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Encerramos esta audição. Eu agradeço mais uma vez a presença e o contributo. Desejo as maiores felicidades para o desempenho das funções, não são fáceis, e espero ir-vos vendo aqui na primeira comissão, depois durante o vosso mandato. Muito obrigada mais uma vez e cumprimento-vos até um dia destes. Obrigado.